São 10 segundos de distração para você ter 2, 3 anos de problema para resolver. Sim. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou Gersi Neto, advogado tributarista, e hoje com meu grande amigo e sócio Darcy para falar aqui com um profissional de um quilate enorme. Darcy, que tarefa que nós temos hoje aqui, hein? Falar com o Luciano sobre compliance tributário, hein? Não, a promessa que ele fez para nós é ele conseguir responder tudo em português, né? Porque eu acho que vai ser o mais difícil. Nós vamos falar de compliance, mas a promessa a gente acredita que ele vai conseguir, tá ok? Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase contábil, sócio do Gersino. Fazemos um trabalho árduo lá na Evox Fiscal, para quem não nos conhece. E hoje nós estamos com um grande desafio, falar de forma em português de um assunto talvez complexo, mas eu acredito que o pessoal vai gostar. E olha o nível do currículo, pessoal, desse profissional que nós temos aqui hoje. O Luciano de Almeida Pereira, ele é professor do IBET, professor do IBMEC, pós-doutor em Direito Tributário pela UERJ, doutor e mestre pela PUC, juiz do TIT, e o cara vai falar de compliance tributário, ele é simplesmente o coordenador do curso de compliance tributário do IBET. Luciano, muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado esse convite. Poxa, primeiramente, sou eu quem agradece. Dr. Gersinho, Dr. Darcy, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por me dar, né, voz. É uma coisa que eu amo fazer, então, para mim, o agradecimento pode ter certeza que ele ecoa muito mais dentro de mim do que vocês possam imaginar. Não posso deixar de agradecer também o nosso grande amigo Zé Ricardo, porque foi ele quem viabilizou, né? Então, até uma questão... Do IBET, hein? Um abraço para a turma do IBET. Do IBET, minha casa, né? Professor do IBET, né? Moçada do IBET. Coordenador do IBET. Moçada do Minha IBET casa, vai né? se dar bem, hein? Ah, sim. O IBET é minha casa. O professor Paulo de Barros Carvalho, que foi meu professor a vida toda. A professora Priscila fez IBET comigo, né? E todos os professores que já passaram por aqui também, outros que ainda virão, sim. E todos os outros profissionais, né? Então, enfim. E eu achei legal o que você falou, Darcy, falar de compliance em português, porque é uma coisa que sempre me incomodou, né? As pessoas utilizarem, aliás, abusarem do inglês para falar de compliance. Sim. Não precisa. Legal. Né? Legal. Nós temos um vernáculo tão rico. E o português dá conta de expressar qualquer situação. Para que esse valer do inglês? Então você vai pegar a pessoa e falar, top of the top. Para quê? Você tem o português para dar conta disso. Para que complicar? E aí você faz parecer a coisa mais complexa do que de verdade ela é. Então eu me comprometo, de fato, a trazer a coisa para o nosso vernáculo tanto quanto possível. E maravilha. Bem possível, por sinal. Bom, que bom. E de fato é bem bacana a gente, de modo geral, fazer isso, Luciano, porque boa parte do público que nos assiste é empresários. Pois é. Então a ideia é a gente falar de fato, né, Darcy, com uma linguagem que o empresário entenda. Tem que ser acessível, né? E o empresário ele tem buscado mais informação. Exato. Né? E nós estamos num momento de reforma tributária, onde tem uma ênfase muito grande para esse mercado que nós atuamos, que é o mercado tributário. Então, cara, com certeza vai ser muito bacana. Quem vai nos assistir, eu tenho certeza que vai gostar muito. E já vou direto ao ponto aqui. Claro. Compliance tributário. Perfeito. Que é isso? Como é que acontece? O que é? Se você puder fazer um overview para a gente... Aqui, eu falei que não falamos. Não, mas faz parte. As pessoas usam. Explique para nós, né? Explique para nós. Faz um resumo. Claro. Antes de tudo, eu acho que antes de chegar no compliance tributário, que já de per si, veja, compliance é uma palavra que não dá para falar em português. Essa não, porque é um instrumento que nasce nos Estados Unidos da América, então ele traz essa ideia, ele é um nome
do programa mesmo, então isso a gente não tem, mas tem como explicar, Sim, né, de fato. Claro. Mas antes de chegar no compliance tributário, é interessante entender o compliance de per si, porque o compliance ele é multidisciplinar, né? O compliance nasce a partir da governança corporativa. Então, nós temos um ideário de governança corporativa que é antigo. Quando eu escrevi um livro de compliance e direito, que eu nem vou divulgar, porque já não tem mais, eu não fiz uma segunda edição, porque eu pretendo reescrever. Mas, nas pesquisas, você percebe que o modelo da governança, ele é mais ou menos medieval. E vai ganhando, evidentemente, contornos e força com o passar do tempo, sobretudo depois da Revolução Industrial. Mas ele surge no formato em que nós conhecemos hoje, na década de 1980, muito levado adiante por um advogado de Harvard, Robert Monk. Então, Robert Monk, eu não me lembro agora se é Monk ou Monks, mas é ele quem traz o compliance com uma força a ponto de fazer do compliance, da governança corporativa, uma matéria autônoma nos cursos de administração e em alguns cursos de direito nos Estados Unidos da América. Legal. Na governança corporativa, você encontra 4 pilastras que dão sustento à governança corporativa: disclosure, accountability, fairness e o compliance. Então, você percebe que o compliance nasce da governança corporativa, de tal modo que estudar compliance sem ter minimamente uma ideia de governança corporativa fará de você um profissional claudicante, alguém que terá uma formação tanto quanto manca. Então, por mais que ela tenha ganhado relevo, é como se fosse um seriado em que um dos personagens ganha muito relevo e se faz um spin-off sobre ele, como Better Call Saul, por exemplo, lá do, né? Sim. Então, o compliance ele acaba ganhando um destaque tamanho que ele é estudado em separado, mas ele surge, esse programa, como um objeto de governança corporativa, né? DNA dele é de governança corporativa, exatamente. Compliance do verbo to comply, que pode ser entendido, traduzido e adequado como algo que assegura, que dá sustento, que dá aquele pórtico às questões. Então, quando eu falo em compliance tributário, assim como eu tenho compliance hoje em dia trabalhista, eu tenho compliance ambiental, eu tenho compliance de várias formas, ela indica a ideia de trazer elementos que me deem segurança naquela empreitada. Então, conformidade. Portanto, se eu estou falando de compliance tributário, eu estou querendo trazer justamente instrumentos que me deem segurança para que aí eu encontre a conformidade, tal qual você disse. O que é essa conformidade? É trazer um programa que dentro da lei me traga a maior conformidade possível, dessa com leis. Leis não só emitidas pelo Estado, oportunidade onde eu terei uma atividade legiferante a qual eu deva me adequar o tanto quanto possível, mas também normas internas, que são processos trazidos a fim de fazer com que aquela empresa se adeque sempre àquela prescrição, aquele desiderato estatal, para que aquela empresa tenha o menor risco possível de ter alguma surpresa futura. Sim, se você seguir esse modal, se você seguir esse modelo de segurança, esse modelo de conformidade, no final do dia, a sua empresa vai ser uma empresa mais adequada, mais segura, sem dúvida mais nenhuma. Parâmetros. Então, a ideia surgiu daí, pegar essas empresas que talvez estavam desorganizadas, bagunçadas, foi questão de segurança, para poder passar a aplicar isso e fazer isso virar, como você falou, uma disciplina. Foi digamos, uma readequação de um modelo administrativo, porque, de verdade, a sua empresa, na administração dela, tem que estar abarcada as questões de índole fiscal, né?
Então, o compliance, um programa de compliance, a implementação de um programa de compliance passa por isso. Né? E veja que é interessante, duas coisas que eu acho que tem que ser ditas no que diz respeito ao compliance. Primeiro que ele é multidisciplinar. Sim. Então não é uma matéria que dependa de um tributarista, dependa de um advogado trabalhista no que diz respeito a um compliance trabalhista e assim por diante. Também não é matéria de contador, também não é matéria de administrador, é matéria para qualquer um. Um profissional, por exemplo, que atua fortemente no compliance é o profissional do TI, porque ele, a pedido da empresa, ele desenvolve programas que para aquela empresa, que se adequa à empresa, à necessidade da empresa, né, consegue trazer elementos a fim de deixar aquela pessoa jurídica, aquela corporação, na exatidão do que a lei exige. Determinado item, por exemplo. Exatamente. Nós temos inúmeros exemplos, né? Vamos falar, como você falou, da trabalhista. Você tem hoje sistemas que fazem a captação, por exemplo, do profissional, quando ele entra no trabalho, quando ele sai. O canal de denúncias, né? O ambiental do trabalho. Canal de denúncias, tem muito. Uma série de coisas. Tem bastante coisa. E o compliance, isso é importante. O profissional do TI, ele é um sujeito que atua fortemente nesses programas, né? Sim. Ele é um aliado indispensável. Por quê? Porque se você me perguntar, Luciano, qual é o formato de um programa de compliance? Eu posso te trazer, como eu fiz uma lista, porque a idade já me permite, né? Tanto no que diz respeito à leitura, como a memória, a gente vai ficando mais velho, vai ficando com a mente mais cansada, e eu, para esquecer o meu nome, é a coisa mais fácil. Quem dirá, né? Os elementos aqui que eu devo trazer minimamente, mas o compliance tem uma característica que é fundante e de vitanda importância. Qual é o modelo do compliance? Não tem. Eu tenho, claro, alguns elementos que devem compor... Mínimos, né? Mínimos, um programa de compliance. Mas, às vezes, também pode ser que ele nem esteja em algum, mas outro programa que você nem imaginava, que nem tão básico, é um outro elemento não tão básico, vem a compor. Por quê? Porque o compliance ele deve se adequar à empresa, no que diz respeito à história da empresa, né? Qual é o objetivo daquela empresa, qual é o DNA da empresa. Então, certamente, se eu pegar duas empresas do mesmo setor, por exemplo, uma transportadora, sim, né? O que vale para uma, necessariamente não vale para outra. Sim. Aliás, isso é uma característica do direito positivo, né? O direito positivo, ele deve se adequar à realidade de uma sociedade. Nós temos que ter em mente que um programa de compliance é como se fosse o legislativo particular. É um legislativo privado daquela empresa. Você, quando implementa um programa de compliance, você tem que ter ali aquele manual de conduta da empresa. Aquele manual de conduta da empresa é a Constituição Federal daquela empresa. Não pode ser desdito. Então, ele tem que ser confeccionado no exato rigor e na exata realidade daquela empresa. Então, aquelas empresas que falam do ISO 9000, ISO alguma coisa... Sim. Exato. Eu não sei nem que número já tem mais, mas ela fala de compliance, né? Sim. Entende? Porque, veja, é a mesma coisa de pegar a Constituição, sei lá, dos Estados Unidos, vamos aplicar no Brasil, porque os Estados Unidos funciona. Não, funciona lá. É a característica deles lá. Pode ser, suponhamos que fosse possível, a mais perfeita Constituição, o diploma excelso mais inquestionável. Tudo bem, trazer para nós certamente não serviria, porque simplesmente muda tudo. Uma questão de cultura. Tudo. Até clima influencia. Sim. Né? Você pegar pesquisas dão conta disso. Então é a mesma coisa. A minha empresa depende do tipo de funcionário que eu tenho. E eu vou contratar de acordo com o meu sabor. Né? O ideário que eu tenho, se eu tenho refeitório ou não tenho, tudo muda. Então, por mais semelhante que seja. São empresas distintas, mas de irmãos. Não serve. Não serve. E o empresário, querendo muitas vezes economizar, ele quer pegar ali e aplicar acolá. E não vai dar certo. Achando que é uma receita de bolo. Sabe o que eu estava pensando aqui?
Eu, no início, né, eu tinha algumas perguntas a fazer. Agora, algumas perguntas a se fazer. Agora eu tô vendo que eu tenho muito mais. Não sei nem se... Mas, enfim, eu tinha... Vou começar com uma aqui. É assim... primeiro eu fiquei na dúvida, eu queria que você passasse para nós a questão do tributo, porque nós temos aí o compliance ambiental, nós temos o compliance trabalhista, nós falamos do risco ambiental do trabalho aqui agora, situação de talvez até de morte, enfim, uma série de responsabilidades, a parte da governança, você disse. Mas como nós estamos falando da parte tributária, eu queria fazer uma pergunta e a diferença ficou aqui. Compliance tributário, planejamento tributário, eficiência fiscal, alguma coisa se conversa? Como é que funciona? Darcy, tudo. Né? É aquela história, né? O compliance, o modus operandi do compliance, por mais que ele venha da governança corporativa e que ele tenha chegado no Brasil com força há pouco tempo, sobretudo se comparado com os Estados Unidos, ele de certa forma, uma surpresa ou talvez uma novidade para outros setores. O tributarista está acostumado com o planejamento tributário e o compliance não foge de uma ideia de planejamento, muito pelo contrário, deve corroborar com tanto. Ela deve reforçar o planejamento tributário. O programa de compliance tem que reforçar. Então, ele é como se fosse digamos assim, um suplemento, uma vitamina que vai deixar aquilo mais forte e efetivo. Porque eu vou planejar e eu tenho que fazer o planejamento tributário afinado com a lei, sob pena de, em contrário, ter evasão fiscal e cair no crime fiscal. Sim, sim. O compliance, acompanhando o planejamento tributário, evita sobremaneira que isso aconteça. E mais, se eu fizer um programa de compliance tributário, eu estou abarcando a ideia de um planejamento, porque a ideia do compliance tributário é também evitar, primeiro, que eu tenha autuações, e é por isso que eu até elenquei algumas coisas que eu considero importantes aqui para que nós tragamos, né? Ela serve como uma forma de planejar a prática do fato gerador de forma a minimizar um impacto que eu tenho futuramente. Elisão fiscal, né? Exatamente, uma elisão fiscal, né? Então, quer dizer, um planejamento tributário que for feito de mãos dadas com compliance, ele tem uma efetividade maior porque ele traz consigo uma segurança que talvez quase sempre, um planejamento não traga. Tanto é que houve em profusão planejamentos tributários feitos ao arrepio da lei, que foram tidos como evasão fiscal. Isso deixou uma marca nefasta no mercado. Muita gente olha para o tributarista com certa desconfiança em razão de alguns planejamentos equivocados feitos no passado, mas se o empresário sabe que isso for feito à luz do compliance, esse problema você deixa de ter. Certo. Quando eu uno numa empresa, então, eu poderia falar assim, quando eu uno lá um planejamento sucessório junto com o planejamento tributário, que traz a ilusão, ao mesmo tempo reduzindo e mitigando as possibilidades possíveis de criminal. Quando a gente vai unir todo esse tipo de situação, eu falo, eu estou numa situação de compliance tributária. Eu entendo que ainda não, né? Porque o compliance ele tem que ter algumas características mínimas, mas eu posso dizer que eu estou a flertar com compliance tributário. É uma porta de convencimento pro empresário, mas eu não entenderia ainda um planejamento tributário e um planejamento sucessório já como compliance. Eu diria que o compliance abarca, sim, né, o planejamento tributário, mas não o contrário necessariamente. Até porque eu sou um tanto quanto resistente à ideia de usar o planejamento sucessório como forma de planejamento tributário. Eu acho que ele atua e ele acaba servindo, porque você tem, inegavelmente, um impacto que diminui, né, essa carga tributária. Sim. Exatamente. Mas não tem que ser feito com essa... Entendi. Né? Até complementando aí a pergunta do Darcy, uma coisa que eu acredito que quando você fala de compliance tributário aliado a um planejamento, o que vem para nós será que o compliance, então, é a conformidade na escrituração das obrigações acessórias? Também. Sim, mas isso que eu ia te perguntar exatamente. Ele não sendo somente isso, o que mais ele é?
Porque o que vem à mente é isso, ó, eu vou criar um compliance para organizar e deixar tudo certo. Porque o planejamento que vai me falar se eu posso ou não fazer aquele benefício. E o compliance me ajuda aqui a escriturar e etc. Perfeito. O que é esse limbo entre a escrituração e o planejamento? Tem muita coisa. Exatamente. Muita coisa. E aí, o compliance está em todo esse limbo aqui, entendeu? Eu separei, se vocês me permitem, Claro, porque como eu disse, claro. como a ideia, né? Por A favor. ideia, a idade já né? São 22 anos dando aula. Então chega uma hora que você já começa a confundir as coisas. Começou também menino dando aula, Quem né? dera, né? Com Quem dera. 18 anos de idade. Quem dera fosse, né? Mas olha só, essa questão das obrigações acessórias realmente é uma questão muito presente e é por isso que em razão de ser difundido muito isso, realmente está, pelo menos na ideia do popular, que o compliance tributário, se não se resume às obrigações acessórias, não vai muito além disso, mas vai. Então, veja só. Boa. Primeira coisa, mapeamento das obrigações acessórias é um dos itens. Sim. Né? Então, você tem, por exemplo, eu até marquei aqui, identificação dos tributos incidentes sobre as atividades da empresa, porque as obrigações tributárias, evidentemente, não são só as acessórias, as principais Sim. também. Né? Mas você tem também esse mapeamento que vai chegar ali como também como modus operandi de pagamento das obrigações acessórias. Né? Classificação correta das operações. O programa de compliance, até porque ele é desenvolvido muitas vezes também com auxílio de programas, daí porque o pessoal do TI ajuda você a diminuir erros de código que acontece. Né? A gente está falando, às vezes, de obrigação acessória de um setor um pouco mais corriqueiro, mas você tem um direito aduaneiro, que é a parte que eu mais atuo, que eu sou verdadeiramente apaixonado, que tem um mar de códigos para você errar. Mercado com infinidade de NCMs ali. Exatamente. E com todo tipo de tributação possível. Que é a coisa mais Substituição fácil de errar, tributária, né? monofásico, ST. Pelo amor de Deus. E errou, isso é um problema que você tem, que se arrasta. São 10 segundos de distração para você ter 2, 3 anos de problema para resolver. Sim. É porque você pode tanto pagar a maior, que é o que normalmente acontece, como você pode estar gerando um passivo. Exato. E se você estiver gerando um passivo, nesse caso, a situação ainda é mais crítica. Porque esse passivo ainda pode vir acumulado, dependendo da forma que isso acontecer, das multas, né? Uma multa de ofício, por exemplo. Exato. No momento de uma autuação, porque você deixou de declarar uma receita, você omitiu receita, por exemplo. E também, a depender da situação, até criminal. Né? Sim. Às vezes acontece também, assim, às vezes ela está até economizando, mas não sabe que ela está num risco assumido. Exatamente. Né? Que nem sabia que era assumido, ela não sabia. E se você paga em duplicidade para reaver aquilo de uma forma ou de outra, também é... O indébito é complicado. Meu Deus do céu, a gente sabe, né? Bem complicado. Então, você tem esses problemas, né? Você tem os controles de processos internos. Porque, veja, às vezes o problema está no seu processo interno. Sim. Então, o compliance dentro das regras. Quais são as regras? Eu não sei. Precisa ver como é que a sua empresa trabalha. Mas, de acordo com as suas características, de acordo com a sua empresa, é que nós vamos traçar elementos que venham a trazer o programa mais adequado para, internamente, eu observar as minhas obrigações de índole fiscal. Tá? Nós temos... isso aqui é muito importante. Treinamento e capacitação da equipe. Será que todo mundo que trabalha na esfera fiscal está devidamente habilitado para ali estar? Infelizmente, não. Não é? E não basta a formação. Eu sou advogado tributarista. Ok, mas tem coisas que eu levo um contador. Sim. E por que eu levo um contador? Porque ele tem conhecimentos de coisas que eu não tenho. Sim, claro. Sim. Não é? Exemplo da escrituração. Da escrituração. Pronto. Sim. E ainda assim ele pode ser traído, porque não é incompetência, mas é de uma complicação. Sim. Né, que vai de contra um axioma da simplicidade, né? Enfim. O empresômetro, né, que é até de um amigo nosso, do Beto, Sim. é um dos sócios da instituição. Ele divulgou recentemente que o Brasil altera 42 normas tributárias dia. Então. 42 normas. A gente estava agora há pouco no almoço ali, batendo papo, e
E a gente está falando de um dado do Banco Mundial que é que o profissional brasileiro gasta mais de 2.000 horas. Exatamente, se foi uma pesquisa, essa pesquisa, inclusive, que até você levantou, quando da feitura do meu pós-doutorado na UERJ, eu fui atrás dessa informação, Sim. O que é verdadeiramente absurdo. E por que você gasta mais de 2.000 horas? Porque você tem textos de direito positivo diuturnamente sendo modificados. Como é que dá conta disso? Não tem como. Então, assim, o treinamento, para uma pessoa estar, inclusive, buscando as atualizações, é de vitanda importância. Sim. É indispensável. Isso é compliance. O treinamento é compliance, né? Vai muito além daquela ideia iniciática que nós temos, né? A compliance é só adequação, compliance é canal de denúncia. Não, é muito mais que isso. Sim. Né? Veja como isso aqui joga em favor de um planejamento tributário. Porque, veja só, eu quando treino uma pessoa e a pessoa está devidamente habilitada, o risco de um erro que me traz um passivo... mitiga. Exatamente, ele fica muito menor. Sim. Então isso, veja como é um planejamento tributário que vai além daquela ideia primeira que nós temos. Ele é muito mais efetivo. Sim. Né? É muito mais importante. Né? Temos aqui também auditoria e monitoramento contínuo. Né? Dependendo do tamanho da tua empresa, não é tão necessário... ou pelo menos se necessário, num interstício menor, porque se eu tiver um treinamento adequado, eu consigo diminuir a necessidade de acompanhamento, vamos chamar essa auditoria de acompanhamento, né? Um acompanhamento mais efetivo, digamos assim. Sim. Né? Mas eu diminuo o lapso temporal entre um e outro, porque eu tenho um treinamento. Agora, é claro, se a empresa for grande, é de bom tom que se faça com uma certa frequência, porque isso vai realmente, de quando em quando, precisa ser revisto. Eu preciso ver se os processos que eu implementei estão sendo realmente feitos. Contratei gente nova, essa pessoa que entrou, fez Tá ajustada. exatamente, ela foi treinada. Uhum. Eu conheço empresas que as pessoas entram e o sujeito tem que trocar a roda com o carro andando. Sim, é o normal. É um perigo isso. Como conheço empresas que o sujeito é contratado, ele ganha um salário simbólico, ele fica 6 meses estudando na escola fiscal da empresa para poder depois atuar. Eu mesmo tive, eu não posso falar o nome da empresa aqui, não sei se ele tem propósito, pode falar? Sem problema, fica à vontade. Certa feita, através de um amigo meu, professor do IBET, vocês conhecem, o professor Charles McNaughton, eu dei aula na JBS. A JBS, por exemplo, quando ela contrata, ela faz um processo seletivo de contratação. Sim. Ela trouxe os advogados, nenhum de São Paulo, para cá, para São Paulo. Eles têm uma escolinha, vários professores são contratados para dar aula para o advogado que passou por um processo seletivo bem... Um curso em company. Exatamente. Sim. Então, quer dizer, isso é, de certa forma, uma espécie de compliance. Sim. Total. Né? Total. Então... E não só isso, né? Em investimento, porque se você tem uma alteração como essa, se você não fizer cursos em companies e etc., investir no conhecimento do profissional que está ali do seu lado, depois como que você vai cobrar alguma coisa dele? Exato, exatamente. Não dá. Não, e a chance de você ter uma falha profissional... Claro que falha sempre... Não é que sempre pode. Não, vai ter. É normal. É normal porque não deveria, mas são seres humanos, máquina falha, um mundo de coisas pode acontecer. Então, uma coisinha ou outra acontece, mas nada significativo que venha a proporcionar um impacto, né? Mas assim, quando você tem um programa desse efetivado, a sua chance de ter problema ela é diminuída ao extremo. Uma coisa tem que ficar clara também, né? Nenhum advogado pode prometer 100% de resultado, porque não depende dele. Onde houver pessoas, haverá falhas. Então, o programa de compliance, sim, ele colabora para que a sua empresa esteja operando no mais alto nível de eficiência, mas depende de N fatores, que, portanto, são incontáveis, que podem contribuir para o seu sucesso ou insucessos também. Tem gente que, eu já vi isso acontecer, implanta o programa de compliance, mas larga, não resolve. Né? Não adiantou nada você
fazer todo um programa de implementação e constrói todo aquele teu manual de boas práticas e isso e aquilo e larga. Aí depois o sujeito não vai lá, não tem um controle, não desenvolve um programa de controle, não tem treinamento, não acompanha, mas não resolve, né? No caso do tributário, gestão de riscos tributários, então averiguar qual é, né, o impacto que pode trazer uma ou outra medida. Então, assim, é algo que é encadeado. Não adianta implementar e não dar manutenção, como qualquer coisa na vida. Sim, Né? sim. Tem que ter uma continuidade. Pensei que agora, até porque nós conhecemos a Marina, que trabalhou inclusive na empresa que você mencionou. Fiquei curioso para saber se de repente ficava um advogado cuidando de 3 situações dessas, um só da gestão de risco, outro do controle, ou era tudo a mesma equipe. Lá no exemplo da empresa que você mencionou. É que lá eu só dei o curso, né? Então eu não. E por sinal, não era nem para o pessoal do tributário. Eu fui falar de direito constitucional, veja só. Legal. Né? Mas essa questão da divisão, digamos assim, né, de funções, eu percebo que depende muito do porte da empresa. Claro. Lógico. Então, eu acho de uma deveria. empresa, né? Empresa, né? É muito provável, né? Assim como outras pessoas também. Eu tenho uma amiga que ela ajudou a implementar o programa de compliance numa empresa em Manhattan. Então lá, olha só como uma pessoa conhece de compliance, né? Ela disse que lá era tudo muito bem dividido, mas estava no berço do compliance, né? Então ela conhece, lá a cultura deles já, até porque é um outro sistema, num outro formato, mas já viabilizava esse tipo de coisa. Eu acho que em podendo seria o mais adequado, mas nem sempre se faz possível, né? Sim. A gente não sabe que é possível aplicar, ainda mais num. Mas também não impede, viu, Gerson, um programa de compliance que você vai ter que adequar o teu tamanho. Claro. Né? Então você tem mais funções, mas um volume menor. Sim. Então. É porque eu fico pensando aqui, se de repente alguém que está nos assistindo, um empresário médio, pode. Tá falando, será que sobra para mim uma chance de ter um compliance aqui dentro, né? Olha, se você tiver uma barraca de cachorro-quente, você pode implementar um compliance. Legal. Porque você pode segregar as coisas, né? Compliance é uma mentalidade. Legal. Compliance é a mentalidade de quem quer crescer. Você é empreendedor, então você tem que ter compliance. Então você paga mais caro por isso, tem né? que pagar, e não adianta querer economizar, eu não vou, custa caro. Custa mais caro o seu problema. O seu problema, viu? Custa mais caro quando você resolve economizar. Né? A economia tem que ser uma economia inteligente, não que você não seja, mas é que às vezes, né? Não que você empresário não seja, mas é que você precisa saber que certas coisas têm preço. Né? Então, o compliance não é... A governança corporativa, na sua totalidade... Essa que dá origem ao compliance, que tem o fairness, o disclosure, accountability, ela vai ter assembleia, vai ter o conselho fiscal, tanto que hoje em dia tem emprego de conselheiro, né? Se você abrir o LinkedIn você vai ver que tem um monte de cargo de conselheiro, as pessoas se formando para ser conselheiro, olha a proporção. Então, o programa de governança corporativa, esse sim, uma empresa tem que ser mais, digamos, robusta. O compliance não. Sabe o que eu vejo? Que o compliance, se você for investir, é o que nós estamos falando aqui, independente do tamanho do empresário, você sabe o preço dele. Só que você não sabe o preço do contencioso que possa acontecer caso não tenha o compliance. Aí isso não dá para calcular. Nossa, isso que você falou é importantíssimo. Eu não falo nem o preço, né? O investimento dele. O outro você não sabe. O investimento você não sabe. Esse você sabe. Não, aqui é X. O outro, e aí? Quanto vai ser? Não sei. Porque um auto de infração que não tem um depósito que venha aquele depósito que suspende a exigibilidade, que venha sofrear um pouco daquele ímpeto arrecadatório do fisco, nós estamos até conversando numa demanda administrativa, né? Que dure 5 anos. Se você toma, sei lá, 500 mil de multa, ou um auto de infração de 500 mil reais, daqui 5 anos está em quanto? Seguramente 3 milhões mais. Sim, vai atualização Selic. Porque vai indo, você não sabe. Eu peguei um caso aí de 225% de multa, flagrantemente confiscatório, mas até você fazer o fisco entender isso, como é que é confiscatório, né? Talvez nem vai conseguir via fisco. Vai ter muito difícil. Aí você não depositou em juiz, não fez o depósito administrativo e vai discutir no judiciário. Não fez o depósito, vai para o judiciário, demanda aí mais, sei lá, 3, 4, 5 anos, 10 anos discutindo. Quanto que está lá na frente você não consegue êxito? Acho que a conta mais difícil de chegar é quanto que a falta da CND custa para minha entrada que não vai acontecer mais. Negócio, né? Exatamente. O impacto, aí são vários, né? Sim.
Então, é um programa importante de ser feito. Ele vai muito além do programa do planejamento tributário, porque ele te dá seguranças que um planejamento simples não te dá. Sim, sim. Né? Então, eu considero o compliance a grande sacada sobretudo com a reforma tributária que vem agora, né? Sim. A gente não sabe como vai ficar. De verdade, não sabe. Porque uma coisa é no papel, outra coisa é funcionando. Na prática. Né? Na prática. Que você lê... porque você, por exemplo, você lê a lei complementar 8796, a lei Candir do ICMS, e quando você vai operar o ICMS é um mundo de coisas. Sobretudo porque nós temos um ICMS para cada estado. Ah, não, mas agora juntou tudo no IVA. Sim. Então, nós estamos... Tá lá. Vamos ver como é que esse bicho vai se comportar no seu habitat, né? Como é que vai ser esse IBS? Vamos ver o que vai ser isso. Exatamente. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, aproveite esse momento, se você gostou desse conteúdo, para seguir a Evox Podcast no YouTube. Compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo para alguém, para algum empresário, algum contador, advogado, que faça sentido entender um pouco mais sobre compliance tributário, a necessidade de trazer um ambiente de segurança, de conformidade para a empresa e que não é só para a empresa grande, não é só para as bigs. Uma empresa pequena, como o Luciano acabou de falar aqui, um carrinho de cachorro-quente pode ter um compliance aplicado ali, tá bom? E vamos seguindo aqui. Luciano, uma coisa que eu gostaria que você trouxesse para nós, porque quando fala em compliance, escrituração, conformidade, cuidado com a escrituração que está fazendo, etc., isso me remete muito à parte da contabilidade, de escrituração. Como que o advogado, o tributarista, ele vai ser inserido de fato no compliance, né? Para não ficar esse ambiente que a impressão inicial que se passa é não, o compliance tem que acontecer na contabilidade. Se a contabilidade ajusta, conformidade, com base na informação que está aqui pelo tributarista. É isso mesmo ou não? Como é que é essa... que momento que acontece essa simbiose? Na mentalidade do empresário. Por quê? Porque o setor fiscal, para ser seguro, não adianta só depender do advogado, muito menos só do contabilista. Muito menos não no sentido de desprezar, muito pelo contrário. Eu acho que nós, advogados tributaristas, ficamos muito mais na mão do contador do que o contrário. Só que um precisa do suporte do outro. Porque existem questões que são lidas na literalidade pelo contabilista e o advogado tem uma outra interpretação e muitas vezes ele também sabe a medida judicial para ser tomada. Sim. Né? E se tiver algum problema lá na frente, quem vai saber e vai efetivamente defender o advogado. Então, em verdade, o que tem que ser abandonado é a ideia de que é o contador que é o líder do compliance tributário ou é o advogado, é o gestor. E o gestor tem que ser alguém que consiga fazer essa simbiose. Alguém que faça a imbricação. Eu insisto na ideia de que um não é melhor que o outro. Claro. Né? E tem que andar juntos. E Concordo. Cada um tem sua importância. Se nós fôssemos fazer uma cirurgia aqui, se vocês são médicos e eu sou enfermeiro, será que não seria importante a minha presença? Total. Será que seria seguro fazer uma cirurgia Ser um enfermeiro. Ser um enfermeiro que vai dar... mas ele não vai cortar, ele não vai resolver. Será que ele não vai resolver? Porque deixa de fazer o trabalho para ver se não dá uma confusão ali. Né? Então, assim, cada um tem o seu papel. Né? Como o time de futebol. O centroavante é uma coisa, o meio de campo é outra, o zagueiro é outra. Não tem o mais importante. Né? Tem cada qual desempenhando o seu papel em prol de um time, em prol da empresa. Então, será que o compliance, ele não é a peça que de fato faltava para fazer essa união contador-advogado, que tem historicamente, né, o contador, advogado tributarista, nem sempre se dão muito bem, e aí às vezes o compliance que vai trazer essa união, porque normalmente o contador é um sujeito mais analítico, né? E aí o compliance demanda muito isso, mas por outro lado, você depende da figura do advogado para trazer essa questão
da legislação que tem que ser aplicada ao caso. Exato, até porque, como nós dissemos no começo, é uma questão de conformidade. Quem vai fazer a adequação, quem vai fazer esse acoplamento, essa conformidade entre a lei, né, entre a atividade legiferante, entre as normas emitidas pelo Estado e a empresa, é o advogado. Por mais que o contador saiba interpretar, existem questões... Mas é prerrogativa da função. É a mesma coisa o advogado ir lá e falar, não, daqui que eu escrituro. Daqui que eu faço esse SPED, né? O problema é que... o problema é que tem casos... A gente sabe que tem casos que existe uma resistência de lado a lado, vamos ser honestos. Por isso que eu tô falando, porque talvez até nisso o empresário ganha. Até nisso ele ganha. Exatamente. Você tem aí um time, né, o contábil e o tributarista, que tem uma dificuldade de conversar, de se ajustar. O compliance vai trazer essa junção. Ele vai obrigar que esses dois caras se encaixem. Parece que eu quero agora defender os contadores, mas toda vez que eu me deparei com uma situação de contencioso já existente, um problema que já está em situação talvez de litígio, sei lá. Na maioria das vezes foi uma falta de informação do empresário. Sem dúvida. Sim. Na maioria das vezes é isso mesmo. Um erro numa definição de uma NCM. Eu peguei um dinheiro de um financiamento e não contou para ninguém. Então, assim, eu falo, o que caiu no meu colo foi todas as vezes foi o empresário que fez alguma coisinha que não saiu conforme orientado e às vezes nem pediu orientação. Muitas das vezes. Quase sempre, né? Na verdade. Sim. Mas é aquela história. Mas veja como isso é importante. Por isso que eu repito o que eu disse agora há pouco. O compliance tem que ser muito individualizado. Porque, veja, numa empresa em que você tem um diálogo difícil entre o contador e o advogado, o grupo tem que vir de fora. Não adianta contratar alguém só para gerir, porque o cara vai ter que gerir, inclusive, o ego entre eles. Sim. Né? Verdade. Né? Como se fosse uma câmara arbitral ali. Exato. Cima, né? E aí você vai ter um problema. Ou você vai ser... o advogado vai te enxergar como um adversário, que vai se unir ao contador, ele vai dificultar o teu trabalho, ou o contador vai achar que você se aliou ao outro, entendeu? Então, é difícil. Sabe quando você vê um presidente que vem de fora, ele encaixa bem para isso? Ele vem sem sentimento. Exato. Ele não é primo de ninguém. Ou traz a sua equipe. Um programa tem que trazer a sua equipe, porque senão você pro conselho, né? Isso não quer dizer que você tem que demitir ninguém. Não é isso. Porque aí a empresa está falando, tá bom, mas então eu vou ter que demitir, eu não quero demitir a pessoa, eu gosto da pessoa, eu vou ter um passivo trabalhista. Não. Você não precisa demitir. Mas tem que saber que vai haver um programa, quem vai fazer são pessoas de fora, e tem que ser, porque você tem que estar exatamente neutro de emoções, né? Você está julgando... Exatamente, aquela imparcialidade ou neutralidade também, né? E aí você constrói sem saber, aquele um é assim, aquele outro é assado. Não, você constrói, implementa, dá o treinamento e vai fazendo a gestão do compliance. Eu não estou ali para poder dizer como você, advogado, como você, contador, como você, auxiliar, como você, o que quer que seja, CEO, às vezes, tem que submeter. Aliás, é uma coisa importante que já ia passar. É muito importante, aliás, não é que é muito importante, é indispensável num programa de compliance que essa cultura venha da alta gestão. Porque se você tem uma alta gestão que implementa porque acha bacana, chique, ou sei lá o quê, mas ela não adere, aí você realmente vai ter um... Aí você vai dizer que não, uma compliance não resolve, viu? Porque eu fiz aqui na minha empresa. Só no papel. Exato, mas você aderiu. É porque não seguiu. Você não quer se submeter. Sim. Então, né? Faz sentido. Aí não tem como mesmo. Aí não adianta nem começar. Até tem que começar da cúpula, né? Exato. E aí vem descendo... Exatamente. Queria aqui, Gersino, acho que a gente podia começar a entrar na parte de compliance junto com reforma, até porque eu acredito que a gente vai entrar numa série de problemas não obedecidos, risco futuro, contencioso, litígio, tudo isso tem a ver com compliance. Tem. Então a gente podia, eu não sei se dá tempo agora, a gente já pensa num próximo episódio. Vamos fazer o seguinte, já vamos fazer um episódio com o Luciano para a gente falar de reforma tributária com esse viés já de compliance que o Luciano traz e tem tão bem. Né? E aí eu vou, como nós estamos chegando caminhando aqui agora para o final, Luciano, eu gostaria que se você pudesse trazer algum caso, um case prático de uma empresa que
não aplicava compliance, passou a aplicar compliance e o que mudou naquele ambiente ali, em termos práticos, em termos do dia a dia ali, do trabalho dos profissionais e até mesmo financeiro, né? O resultado foi só custo, foi investimento, gerou saldo positivo, negativo. Se você puder trazer um case. Melhorou a margem de lucro. Melhorou a vezes, margem. E eu vou trazer 2 casos, então. Olha só pra você ver Tá? como a pessoa é. Não, imagina. É o nível, Os da semana passada só. Não, imagina. O de ontem. É porque são casos assim bem emblemáticos, né? E que são empresas que não são tão grandes também. Então, para mostrar. Palpável. Porque é pequeno. Exato, Exatamente. Porque exato, falar em grandes palpável. corporações não adianta. O empresário que está nos ouvindo é pequeno e médio. Sim. Na sua maioria, ele fala assim: tá bom, muito legal, mas não cabe para mim. Empresas. Cabe. Então, eu vou trazer um caso de insucesso do programa, não do trabalho feito, mas do programa. Bacana. E um caso que houve resistência, não por mal, porque a pessoa também tem que se adequar, tem que estar disposta ao programa e depois a coisa começou a andar. Um caso é uma transportadora. Eu já advogava para eles há muito tempo e eles resolveram ouviram falar no compliance. Eu falei, sim, não só eu conheço, como eu dou aula de compliance, eu já escrevi um livro de compliance. Na minha tese de doutorado eu já falei de compliance, não só no pós-doutorado, mas no doutorado também eu usei compliance. Então já faz um tempo que eu estou estudando isso. Vamos fazer? Vamos fazer. Só que tem uma coisa, é aquele empresário teimoso e teimoso. E que não tem formação... Você achou um empresário assim? Não existe. Pois é. Como que você... É difícil, né? Como que... Mosca branca de olho verde, mas por incrível que pareça, né? Ele inventou de sistema com o doutor também, né? Esse daí realmente ele é um exemplo a ser seguido se você quer ser teimoso. E ainda assim, é uma pessoa que não tem formação jurídica, não tem formação contábil, não tem nem formação de administração. Ele é uma pessoa que é jovem, mas aquele conhecimento é empírico. Né? Conhece da empresa dele. Tá o jogo. O empresário, normalmente, ele conhece muito do negócio que ele está fazendo. Então, eu imagino que, você falou de transportador, ele entende de logística, entende de frete, de negociar com o cliente, o frete, negociar falar com os caminhoneiros, e etc. A parte de gestão peca muito. Tributário, então, contábil, Jesus amado. Isso é um problema, porque é uma pessoa que ela não aceita as orientações que ela paga para você dar. Então, ela te paga para te orientar, mas ela não aceita as suas orientações. Sim. É o tipo do empresário que me ligava e falou assim, eu tô te ligando para te falar como é que você tem que fazer a defesa. Entendeu? Então, aí quando você faz o programa de compliance e a pessoa vê aqueles... digamos, aquelas regras às quais, dali em diante, ela vai ter que se submeter, ela já abandona. Então, é um caso que não foi para frente. Tá? Abandonou, não quer se submeter. Quer continuar tratando aquele jeito. Quer melhorar, mas sabe aquela história de você quer melhorar, mas continua fazendo as mesmas coisas? Sim. Não vai. A ideia é que isso acontecesse por osmose. Exato. É aquele cara que paga academia, ele paga. Exato. Ele paga, não tá fazendo defesa. Exatamente. Eu tô pagando. Difícil, né? Agora, teve um outro caso de uma pessoa também que tinha problemas. Certa feita, esse empresário me ligou e falou assim, doutor, isso foi lá para meados de 2008, até foi num escritório um amigo de faculdade que tinha virado delegado federal. A gente estava conversando de escuta, ele falou assim, olha, hoje em dia, em 2008, hein, você só não é rastreado em alto mar. Eu falei, o que não tem vantagem nenhuma, né? Porque você vai fazer o que no alto mar? Né? À toa, enfim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Naquela semana, me ligou um cliente, fazia o que a gente chamava antigamente, né? A advocacia de partida, como eu sou velho, né? Que nada mais é que a assessoria. E ele falou assim, doutor, apreenderam um carro aqui da empresa com meia nota. Pelo amor de Deus, o que o senhor fez? O que eu faço? Estão me pedindo dinheiro. Eu falei, pelo amor de Deus, senhor, deixa o material, pega a auto de infração, traz, nós vamos defender. É isso que a gente vai fazer. Não, porque ele está me pedindo... A orientação não é essa. O senhor não paga o nosso escritório para isso. Exatamente. Ah, tá bom, doutor, muito obrigado. Não passou 10 minutos, doutor, paguei. Falei, meu Deus. Então, aí eu cheguei nele e falei assim, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Isso é crime fiscal. Isso é isso. Vamos fazer um programa, vamos parar com isso. Não dá para ver com meia nota. Não dá, isso não existe.
Você está entendendo que o Brasil está todo... a fazenda, ela não fica fazendo alarde, mas ela está toda supedaniada. Aparelhada. Toda aparelhada. Tem tecnologia até os dentes agora. Né? Então não existe mais. Ainda bem, porque isso onera o bom pagador. Sim. Então, não adianta, vamos Mas só fazer de um curiosidade, programa. ele saiu da minha nota? Não, nós fomos defender. Falei, não, senhor, por favor, vai lá, confessa. Saiu. Falei, Legal. tem que confessar, Legal. não adianta, Sim, tem que fazer. Na ocasião, ele fez um parcelamento, né? E depois Não ligou pro auditor lá, o delegado, e falou, devolve aí que eu não sei, não teve essa situação não. Não, mas porque aí é piorar ainda mais a situação dele. Mas aí foi lá, confessou, né? Sim. Quando você faz o parcelamento, suspende a exigibilidade e também a punibilidade, pagou, extinguiu, tudo bem, né? Sim, Muito embora existe outra modalidade de crime, mas aí acabou que ficou extinto. Mas aí foi feito um programa de compliance, a empresa ficou redonda e hoje ela opera tranquilamente. Maravilha. Em paz. Exatamente. E aí ele percebeu que é um programa, uma implementação longa, mas com o passar do tempo traz uma economia. O que o cara tem que ter em mente é que o Brasil é um país interventivo, é um Estado intervencionista. Ele prometeu um monte de coisa na Constituição, isso custa dinheiro. Então não se iluda achando que você vai pagar pouco tributo. Não vai. E a reforma tributária? Vai continuar pagando muito, até mais. Se bobear. Né? Então, assim, não adianta. É a característica do nosso país. Então, não ache que... Você nunca vai achar nenhum instrumento ou nenhum profissional que vai trazer a galinha dos ovos de ouro. Quando aparecer, desconfie. Porque o que existe é proteção para que você faça o mínimo de forma segura. Mais que isso, é vender fumaça. E aí começa a ficar perigoso. Basicamente é isso. Maravilha. Legal. Maravilha. Luciano, quero te agradecer imensamente o convite. Literalmente, você deu uma aula aqui para nós sobre compliance. E como o Darcy já antecipou aqui, vamos gravar também um episódio para falar de reforma tributária, que com certeza você vai contribuir muito para nós e para todo mundo aí que nos ouve, nos acompanha no YouTube, no Spotify e nas redes sociais de um modo geral. Bom, agradeço imensamente você ter participado aqui conosco, viu? Sou eu que agradeço, eu quem agradece, né? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vocês perceberam que se vocês não me cortarem, eu não paro, porque eu adoro falar. Então, eu me empolgo. E eu agradeço e peço, inclusive, desculpas pelo excesso. Imagina. Não, foi ótimo. Imagina. Pensando na moçada do IBET, que se por um acaso está assistindo esse vídeo aqui, vai ficar um pouco curiosa, hein? Lá eles vão ter mais tempo que nós aqui, né? É bom que eles se matriculam. Verdade, hein? É verdade. O curso de compliance aí do IBET, o coordenador aqui, essa fera aqui, não deixe de se inscrever no curso aí, que com certeza vai ser muito bacana. Maravilha. Mas muito obrigado também. Eu que agradeço. Contribuir com excelentes perguntas e só enriquece o nosso debate. Rapaz, eu tinha um medo do compliance. É óbvio que a técnica não dá para mentir, né? Ela é um pouco técnica, mas ela salva e ela acabou se tornando suave, né? Com a ajuda do nosso professor Luciano, né? Com certeza. Muito legal. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Não deixe de seguir, não deixe de compartilhar e também nas demais redes sociais. Instagram, Spotify, acompanhe o trabalho aí que a Vox Fiscal vem fazendo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.